comecei a trabalhar com computadores no meio da década de 80, no sistema financeiro. E trabalhava com os computadores de grande porte, chamados de mainframe. Mas no início, logo da década de 90, surgiram os microcomputadores. E eu entrei nessa onda também da informática e comecei a trabalhar com esses pequenos aparelhos comparados aos outros. Uma coisa curiosa é que quando a gente tinha alguma coisa que quebrava, a gente não jogava fora, a gente mandava para o conserto. Hoje é impensável você mandar um teclado de computador para o conserto, não há sequer quem o faça. Mas naquele tempo, quando alguma coisa quebrava, um mouse ou um teclado ou mesmo uma impressora, você mandava para o conserto. O que acontece é que na nossa sociedade de consumo, a produção tem que existir para que as pessoas adquiram coisas. É assim que a roda gira. Se você não compra, a indústria não produz. E se a indústria não produz, você não compra. Uma coisa está atrelada à outra. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman diz que nós vivemos o tempo da modernidade líquida, onde as coisas não têm consistência, não têm durabilidade, onde tudo se esvai, onde tudo é liquefeito. E tudo isso existe para que haja sempre mais consumo. Nessa sociedade consumista, você vale pelo tanto de coisas que você produz. E a quantidade de coisas que você produz lhe dá a capacidade de adquirir mais coisas. No fundo, a vida vira em torno das coisas. O sentido de ser da existência são as coisas. Quando nós agora nos deparamos com essa pandemia, tudo ficou imensamente mais claro. Na cidade de Nova York, no bairro do Bronx, que é um bairro de periferia, onde moram muitos negros e latinos, é onde existe a maior mortandade, é onde a taxa de letalidade da doença é mais alta. Os hospitais estão lotados de pessoas pobres, porque é justamente entre a pobreza que a doença faz as suas principais vítimas. São bairros com moradias pequenas, muito próximas umas às outras e com grandes aglomeração nas residências. E a fatalidade é enorme. Eu olho para as favelas brasileiras e fico preocupado com o que vai acontecer, porque elas são ainda bem piores do que as moradias do Bronx. Na verdade, o vírus não faz escolha. Quem fizemos as escolhas de quem vive e de quem morre fomos nós, quando segregamos as pessoas a viver em lugares insalubres e sem qualquer condição. Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. A vingança de Deus contra o mundo foi a cruz de Jesus. Paulo nos fala na sua carta aos Romanos que um morreu por todos, que ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida. E o próprio Paulo diz que em Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego. Deus amou a todas as pessoas. O projeto de Deus para o homem é que todos sejam incluídos. Ninguém ficou de fora. A cruz é um grande imã cósmico que atrai a todos, para que todos sejam perdoados, para que todos possam ter vida em abundância. Eu queria que você, nesse tempo, pudesse repensar se a sua existência se coisificou, se você, nesse tempo de sociedade consumista, está amando as coisas e usando as pessoas. E pior do que isso, se você está descartando pessoas, como se descarta um teclado de computador. Pessoas não são coisas. Pessoas não foram criadas para serem manipuladas, abusadas, jogadas de um lado para o outro, chantageadas, excluídas. Pessoas têm valor e Deus dá valor a cada ser humano. Não há um preço para a vida. Eu fiquei chocado quando vi aqui no Brasil políticos falando que vão morrer velhos, não tem o que fazer, vão morrer doentes, não há muito que se possa fazer.
No Oriente, os velhos são privilegiados, são respeitados. Cabelos brancos indicam sabedoria. Mas aqui os jovens foram para as praias, para as praças, para os seus passeios de bike, porque eles não estavam preocupados, porque só os velhos que morrem. Isso revela a sociedade dos descartáveis. Isso revela como nós coisificamos as pessoas. Pense nisso. Esse é um tempo de reflexão. Lembre-se que para Deus não há nenhuma vida sem significado. E se você está se sentindo sem importância, sem valor e sem significado, saiba, Jesus encarnou e a cruz foi necessária para que você tivesse uma chance do perdão e de escrever uma nova história debaixo do sol. Vamos falando por aqui, de encontro em encontro, a mente vai abrindo, o coração vai expandindo e o mais eu vou te falando no caminho.